Doutor Miguel, faça as suas considerações finais. Josué, ratificando as palavras do nosso amado irmão Giovanni, infelizmente não é alegria para ninguém estar aqui diante de uma delegacia entrando com uma queixa, com uma denúncia contra um pastor presidente da Assembleia de Deus. Eu acho que tudo na vida tem limite e ninguém está acima da lei. Se chegamos a esse ponto, é porque existe alguma coisa errada, Josué. Se chegamos a esse ponto de vir aqui nas barras da justiça, de autoridades policiais, trazer a intimidade da nossa igreja para essa situação, existe alguma coisa errada. E muitas pessoas não estão percebendo isso, Josué. Estão achando que nós estamos perseguindo a igreja. Não. Aqui, pelo contrário, existe um grupo de irmãos perseguidos. Como você vê, Giovanni, ele poderia perder o emprego se ele tivesse agindo errado. Mas não. Ele foi reputado como inocente, veio aqui tentar uma reparação contra a sua honra, porque a denúncia contra ele foi veiculado em todas as redes sociais. Isso aí foi veiculado, o pessoal dizendo, não, ele dessa vez ele vai se calar porque ele vai perder o emprego. Então, isso nos força, como advogado do grupo, como advogado dessas pessoas, a vir aqui fazer o nosso trabalho. Nós fomos contratados para isso e vamos levar essa defesa até quando, eu não sei, tá certo? O que eu tenho simplesmente é lamentar. Lamento muito, não só essa denúncia, como outras e outras e outras que estão vindo aí, certo? Tanto da parte do gestor, como da parte dos irmãos, e eu estou fazendo meu trabalho, Josué. É a simples exercício profissional da advocacia. Eu estou fazendo o meu trabalho e procuro dedicar o meu tempo que eu tenho para fazer um bom trabalho. É o que eu tento fazer e tento também me apresentar, como tenho me apresentado aí nas audiências, cumprir o meu papel, Josué. Esse é o meu atributo como advogado e como contratado. Infelizmente, eu não tenho nada pessoal contra o pastor presidente. Era isso que eu ia perguntar, doutor Miguel. A sua vontade... o meu trabalho, ele não está aqui. Porque meus avós já eram da Assembleia de Deus. Então, jamais eu gostaria de trazer a igreja que eu nasci para as barras da justiça. Mas o meu dever como profissional do direito é também fazer a defesa das pessoas que estão sendo injustiçadas. Isso é um alerta para a igreja em si não alimentar esse tipo de coisa, porque eles estão alimentando toda essa estrutura. Para quê? Para perseguir os irmãos. Então, pensem direito que a alimentação desse pessoal está trazendo todo esse prejuízo para a igreja. Como você sabe, já foi explanado aí nas redes sociais, prejuízo de 300 mil, prejuízo de vultosas quantias firmadas com o Ministério Público. E isso aí é público. Intolerância religiosa. Que negócio é esse? Intolerância religiosa. Onde foi que ele aprendeu isso, né, doutor? Que é isso? Com os pais da igreja? Com Jesus não foi. Com Jesus não foi. Porque Jesus respeitava a religião de todo mundo. Apesar de ter ser o instituidor do cristianismo, ele respeitava as outras religiões. Então, a gente está diante de uma situação que a igreja deve se alertar para isso. A igreja deve observar que pela árvore se conhece o fruto e pelo fruto também se conhece a árvore. Então a gente tem que saber a que ponto essa direção está seguindo os princípios bíblicos, a que ela vem seguindo durante esses 100 anos. Então, se saiu fora da rota, é preciso a igreja acordar. Não vamos alimentar esse sistema. Não vamos alimentar salário de 200 mil.
não vamos alimentar estruturas mirabolescas, estruturas aí absurdas, enriquecimento pessoal de muita gente, Josué. É muita gente, Josué, que está rico hoje, com dinheiro de pessoas que trabalham como zelador, que trabalham vendendo picolé. A verdade é essa, Josué. Então, os irmãos têm que verificar, observar e não alimentar esse sistema. E não alimentando é não pagando os dízimos, porque o sistema está aí, é alimentado pelos dízimos e ofertas. Vá socorrer quem está passando fome, vá socorrer irmãos da igreja que a gente sabe que está passando necessidade. Em plena pandemia. Em plena pandemia, o gestor presidente poderia abrir mão dos seus 200 mil e comprar de cesta básica para dar aos irmãos pobres. Cadê? Em plena pandemia, o salário continua alto e ninguém acorda para isso. É incrível, Giovanni, como o pessoal está cego, indolente, alimentando esse sistema. Triste isso. É triste isso, Giovanni. É triste a gente saber que tem pastores morrendo, como você já sabe que no sertão tem irmãos que já morreram, tem irmão abandonado aqui que me procuraram, sofreram agressão verbal do gestor presidente, entraram em depressão, hoje estão praticamente paraplégicos por conta da depressão. E vão procurar ajuda? Não tem ajuda. No entanto, os 200 mil tá lá. Todo mês. Todo mês. A família está se usufruindo de uma situação que era lamentável, porque nesse momento, Giovanni, era para o pessoal estar fazendo cesta básica e pagando o pessoal pobre que... Mas não, pelo contrário, o pessoal está pedindo dízimo de 13º, do auxílio emergencial. Alguns presbíteros estão indo na casa dos idosos, rapaz. Isso é lamentável. Isso tem que ter um fim. Isso tem que ter um fim, Josué. Os irmãos têm que saber que não se deve alimentar essas coisas erradas. Alimentando, você também está sendo co-participante. E Deus não tem o culpado como inocente, viu? É bom saber disso e que, com certeza, essas pessoas lá na frente vão cair em si e ver o erro que praticaram, alimentando esse sistema. É isso que eu tenho a dizer, José. Presbítero Giovanni Cardoso, aqui no Recife Antigo, veio de Garanhuns com mais esse sacrifício. É um serviço, paradoxalmente, pelo bem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presbítero Giovanni Cardoso. Irmão Josué, há um duplo sentimento. O sentimento de alegria de vir ao Recife, né, visitar os irmãos, olhar os irmãos e também esclarecer a respeito de tudo isso. E um sentimento de tristeza não é de ver toda essa situação, porque não há um único membro sério, obreiro sério da Assembleia de Deus Pernambuco que não esteja sofrendo e lamentando tudo isso. Então, como dizia o Dr. Miguel, a gente ratifica. Há uma campanha muito grande no estado de Pernambuco. Não dê dízimo e nem oferta na Assembleia de Deus Pernambuco, enquanto o presidente for o senhor Ailton José Alves. Durante esta semana, vários pastores entraram em contato comigo, preocupados, dizendo que não estão conseguindo sequer, o dinheiro de pagar o aluguel, por exemplo, do templo sede de algumas igrejas, como lá em Garanhuns, por exemplo. Não que o pastor de lá me falou que eu não entro em contato com os homens, com alguns homens de Deus, exatamente para que esses homens não sofram perseguição por parte do senhor Ailton José Alves. Mas nós temos informação de Garanhuns, que o mês passado quase que não conseguem pagar o aluguel do templo central, e por aí vai. E logo logo os irmãos vão ver aí, será publicado um áudio de 3 minutos e pouco do gestor, esse é gestor, esse não é pastor, não é? O gestor Sérgio Correia, do setor 11 de Abreu e Lima, ele recomendando aos 8 coordenadores dele. E esse áudio ele transmitiu aos 8 coordenadores, que algum desses coordenadores ou todos resolveram vazar para o mundo todo. Ele inclusive dizendo aos irmãos que comam ovo e sardinha, porque talvez não recebam o seu salário. Eu só lamento que por culpa do senhor Ailton José Alves, os irmãos estão abrindo os olhos, estão deixando de contribuir na IADP enquanto ele for o presidente, e terminam os pastores bons, os homens de Deus sérios, sofrendo com isso. Mas fica um alerta para os senhores, homens de Deus sérios: se juntem, se unam. A gente sabe que o senhor Ailton
ele propagou no meio dos senhores a inveja, a desconfiança no meio dos senhores, mas se unam e cheguem junto dele e digam: senhor Ailton, pastor Ailton, já basta de tanto despotismo, a igreja está sofrendo por sua culpa. Nós não estamos recebendo o nosso salário ou estamos atrasando as contas por culpa do Senhor, porque a igreja é sábia e abriu os olhos. Portanto, irmãos, não dizime e nem dê oferta na Assembleia de Deus enquanto o presidente for Ailton José Alves. Dizime em outras igrejas, oferta em outras igrejas, compre cesta básica, inclusive nem leve donativos para os nossos templos. Por quê? Porque eles fazem como fizeram há meses atrás: confeccionam as cestas básicas e vão vender a R$40 ao invés de doarem. Infelizmente é isso.